não obedeça a Deus em parte. Ele levou o sobrinho Ló. Poxa, mas o que tem de mais nisso? O que tem que ele começou a retardar a promessa? Quando eu leio Gênesis 12, versículo 1 a 13, para nós concluirmos essa ministração e você entender tudo isso que eu disse, eu preciso fazer uma rápida análise na trajetória de Abraão. Quando eu leio Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1 a 13, eu vejo alguns obstáculos para a promessa na vida de Abraão. Primeiro, o sobrinho Ló. Ele leva, Gênesis 2:4, ele leva Ló com ele. E a ordem de Deus foi: sai do meio da parentela. Ei, o camarada da casa leva a cunhada para morar junto. Ah, ninguém merece. Tinha um costume judaico de que o camarada casava com a mulher. E aí, se ele morresse sem ela ter filho, o irmão do cara tinha que ficar com aquela mulher para ela ter filho. Se ele morresse também sem filho, o outro tinha que ficar com aquela mulher para ela ter filho. Você conhece a história, né? Você conhece a história de Judá, de Tamar, se disfarçou de prostituta. Você conhece a história. É, feia, por sinal. Olha aí. E esse costume é um absurdo, né? É um absurdo porque, ei, peraí, com todo respeito, mas eu jamais me envolveria com a minha cunhada. Amo a irmã dela, gosto da irmã dela, mas não me identifico em nada com a cunhada. Entende isso? Aí o camarada casa, leva a cunhada para dentro de casa, leva cunhado para dentro de casa, leva irmão para morar junto, e leva não sei quem. Irmão, esse negócio não vai dar certo. Tem que haver essa disposição em viver a sua vida, em construir a sua vida, em ter independência familiar. Cunhado vai visitar de vez em quando, e se ele começar a visitar você demais, dá abóbora para ele. Tem uma história que diz que o cara tinha um cunhado mala, e o cara só chegava na casa dele na hora do almoço, e almoçava segunda, almoçava terça, almoçava. O cara falou, pô, ficar sustentando esse cara? Aí ele falou, combinou com a mulher dele: bem, nós vamos dar um jeito do teu irmão. Fazer o seguinte, quando ele vier comer aqui de novo, tu vai fazer só abóbora. Aí fizeram sopa de abóbora, abóbora refogada, abóbora em molho. Fizeram tudo quanto é tipo de prato, salada de abóbora, abóbora cozida, colocaram na mesa. E ele ficou olhando para aquilo, ele comeu, né? Aí quando ele estava terminando, o cunhado falou assim: ô mulher, traz a sobremesa pro teu irmão aí. Ela foi lá e trouxe uma bandejona de doce de abóbora. Ele ficou bravo, ele falou: nossa, por que estão só me dando de abóbora? Que desfeita comigo. Aí quando ele estava indo embora, chegou na porta assim: ó gente, obrigado aí, mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. Fica sabendo que lá em casa, a abóbora na verdade é para porco. Aí o cunhado falou assim: aqui também. Ele nunca mais voltou lá. Bom, gente, isso é só uma brincadeira. Não precisa chegar a esse ponto. Mas tem que ter limite, amém, irmãos? Porque o camarada casa, ele precisa de tempo. Ela precisa de tempo, privacidade, liberdade, intimidade. E se a família está ali toda hora? E se a mãezinha já foi visitar? Esses dias eu vi um caso real na televisão. O camarada casou, terceiro dia, viajou, voltou da lua de mel, terceiro dia, a mãe chegou com o irmão, com a cunhada, chegou com uma melhor amiga, um fato real, retratado num documentário da televisão, e ficou 15 dias embocado num apartamento dele. Rapaz, que casamento vai dar certo assim? A família tem que saber respeitar aquele tempo do casal, e o casal tem que saber se impor nesse momento. Amém, pessoal? Então, o primeiro obstáculo, o sobrinho Ló. Às vezes o obstáculo para a felicidade do casamento é uma cunhada que vive lá, é um cunhado que não sai de lá, é a mãe, ou é o pai, ou é alguém, um parente que fica ali muito presente. A família tem que aprender a respeitar aquele momento do casal. Eles precisam ter o tempo deles, a vida deles. Amém, pessoal? Então aproveita que para falar para o papai e a mamãe, tem que aprender a cortar o cordãozinho umbilical. Você vai chorar lá, a saudade, ver a cama vazia, você vai sentir falta, mas vai ter que saber respeitar esse tempo, porque com o tempo você também se acostuma e vai aprender a gostar. Vai, com o tempo você vai descobrir como é bom voltar a ser só você e o seu marido. Ter um tempinho para vocês voltarem aos tempos da adolescência, sair, não ter hora para voltar, ter a vossa liberdade. Então o casamento dos filhos também serve para essa saúde do casamento dos pais. Entende isso, meus irmãos? Amém? Outro obstáculo para a promessa. Abraão começou a ficar rico e poderoso, ter sucesso. Olha só, carreira, dinheiro, poder. Às vezes, o casal se foca tanto nisso, quer ter tanto,
que, não vamos ter filho não, né? Não vamos ter, agora, como eu disse, eu defendo o planejamento, mas tudo tem um tempo. Mas eu conheço casais que estão quase se separando, porque o marido quer ter filho, a mulher não quer. Ou porque não quer mudar o corpo, ou porque não quer abrir mão da carreira. Mas é a minha carreira. Mas por que casou? Esse rapaz quer ser pai, uma hora ele vai querer ser pai. Outra coisa, não só ele quer, os pais dele querem ser avô. E às vezes é o contrário, às vezes é um homem que não quer ser pai. Eu não, eu quero perder minha mulher, dividir minha mulher com esse bebezinho aí. De jeito nenhum, vou abrir mão do meu playground. Porque a festa acaba, né? Bebezinho entrou ali e já era, colega. E agora não tem mais exclusividade, né? Já não dá mais. E aí, o foco é o dinheiro, é ganhar, é ter poder, é ter carro, é ter casa. É certo você construir sua casa, é certo você ter o seu carro, é certo você terminar a sua formação, mas cuidado, porque quando você se casa, quer ter família, mas o teu foco, tua prioridade é só estudar, é ter carreira, é ter carro, é ter casa, eu acho que você não queria ter família, você queria regulamentar a vida sexual, você queria fazer sexo sem pecar. Porque você não pensou em ter família. Eu não estou dizendo que é errado um casal esperar um determinado tempo para ter filho. Mas cuidado, porque às vezes você está ferindo a vontade da esposa. E às vezes você está ferindo a vontade do esposo. E a Bíblia diz, volta para Coríntios 7, o teu corpo não te pertence, e o corpo dela não pertence a ela, e assim por diante. Se o marido começa a desejar ter um filho, ou a esposa começa a desejar um filho, isso tem que ser planejado, tem que ser em comum acordo, mas também não pode ficar sendo protelado. Então, se você começa a viver só em função da carreira, do trabalho, do dinheiro, você vai viver o que Abraão viveu. Aqui em Gênesis 3, versículo 1 a 6, a Bíblia diz que ele era muito rico. Gênesis 3, versículo 2, era Abraão muito rico em gado, em prata e ouro. Versículo 6, não tinha capacidade a terra para poder ele e Ló, seu sobrinho, habitar junto, porque seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar no mesmo território. Você está entendendo a grandeza do poder, da riqueza que ele adquiriu? Mas qual era a promessa mais importante da vida de Abraão? Ele era ser poderoso, rico, reconhecido, importante? Não, o mais importante era ser pai, já que Sara era estéril. O mais importante era ter família, porque adianta você ter carro, casa, fazenda, e não ter para quem deixar. Esta foi uma reclamação de Abraão, por sinal. Se você ler Gênesis capítulo 15, no versículo de número 2, ele diz, Senhor, o que has de me dar? Já que eu não ando, eu ando sem filho, eu não tenho filho, e quem vai herdar tudo que tenho é o Damasceno Eliezer. Eu estou lendo aqui, Gênesis 15, versículo 2. Abraão já estava vendo que era rico, poderoso, cheio de bens. Mas para quê? Se o maior prazer de um homem era ser pai, se o maior prazer de uma mulher, ainda mais naquele contexto histórico, era ser mãe. Mas o dinheiro, o sucesso, a riqueza, tirou o foco. Sabe? Por um tempo, a gente começa a buscar coisas na vida que não deveriam ser prioridade, são coisas passageiras.